Bom dia, meus ouvintes, vocês que acompanham a minha página, que Deus os abençoe e eu os convido para que vocês ouçam esses estudos, aprendam, guardem no coração as mensagens da palavra de Deus, porque nós estamos falando exatamente da palavra de Deus, sobre a pessoa amada do nosso Deus Espírito Santo, o enviado do Pai para estar conosco. Hoje, dando continuidade no mesmo estudo, sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo, eu quero falar com vocês, dando continuidade, que nós somos templos do Espírito Santo, a casa de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus. E eu quero ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao 20. É um texto meio grandinho, mas eu quero frisar bem esse texto que o apóstolo Paulo nos exorta nesse texto, falando que como casa de Deus, templos do Espírito Santo, o nosso corpo, ele está escrito assim, que o nosso corpo, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 13 ao 20. É uma exortação que o apóstolo Paulo faz para nós, que já reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, já nos arrependemos, já o aceitamos como o único e suficiente Salvador. E todo homem e mulher, homens de Deus, servos de Deus, que passaram por esse processo de conversão, meus irmãos, nasce de novo, como um novo ser, a imagem de Cristo, um filho de Deus. Então, sendo assim, como estamos dizendo, todo cristão possui o Espírito Santo, porque na palavra de Deus nos deixa bem claro que não pode haver salvação, nem fé, nem santificação, nem regeneração, muito menos transformação, sem a ação do Espírito de Deus em nós. Após a sua e a minha conversão, ou os convertidos no Senhor, cada pessoa, ela se torna templo do Espírito Santo, casa, morada de Deus. É isso que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, ela se torna um santuário. Ela passa a ser propriedade exclusiva do Senhor, a sua residência, o lugar onde Ele se manifesta, o lugar onde Ele manifesta a sua glória. Então, amados, o nosso corpo, o corpo do cristão, ele deve ser santo, como é santo aquele que nele habita. O Espírito de Deus não pode habitar em um lugar sujo e usado para outros maus propósitos. É por isso que Paulo nos exorta nesse texto de Coríntios. Então, a partir do momento que damos exclusividade, queridos, ao Espírito Santo, nós devemos aproveitar essa oportunidade para desenvolver, sabe, um relacionamento sincero com Ele, que deseja andar conosco como um amigo e que Ele anda conosco como um amigo mais chegado que um irmão, diz a palavra de Deus, a fim de que nós possamos assimilar todas as características próprias dele, que farão uma grande diferença em nossas vidas. E é a partir de
de amanhã, nós vamos falar sobre cada uma dessas características que são próprias do Espírito Santo e que farão e que tem feito e faz coisas grandiosas, grandes diferenças em nossas vidas. Em nome de Jesus, quero relembrar a você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E ele tem vontades, ele opera na sua vida de forma gloriosa e grandiosa. Então, aproveite essa maravilhosa oportunidade que o Pai nos concedeu através de Jesus Cristo, enviando o Espírito Santo para habitar em mim, habitar em você, e se relacione com Ele, chame-o, converse com Ele, busque a presença dEle, diga para Ele que você o ama, que você depende dEle, que você deseja andar com Ele assim como Ele anda conosco todos os dias. Queridos, Ele nunca vai se afastar de você e de mim se nós procedermos de forma agradável a Ele. E Ele vai fazer uma diferença tremenda no seu viver diário. Aproveite, é um privilégio. Eu e você temos essa pessoa amada habitando em nós. Então, como nós acabamos de ver aqui, Ele não habita num lugar sujo e usado para maus propósitos, mas Ele habita num templo que se santifica, que o busca, porque Ele já fez essa obra em você e em mim, já nos regenerou, já nos salvou, tem nos santificado dia a dia, né? E dia a dia estamos sendo transformados pela ação do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você neste dia e que você não se esqueça que não está sozinho. Você tem uma companhia, um companheiro diário andando com você. O Espírito Santo da verdade, que nunca vai deixá-lo enganado. Muito pelo contrário, vai trazer a luz, vai trazer a revelação, vai trazer ao seu conhecimento aquilo que está em oculto no mundo espiritual, para que você possa discernir o que procede e o que não procede da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe. Deus está presente em você, na pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus. Amém? Deus abençoe, dê um joinha, compartilhe esse estudo em nome de Jesus. E amanhã vamos falar sobre as características próprias do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.